Ministro Celso Amorim, prazer conversar novamente contigo. Algo já foi iniciado com a ida do presidente eleito Lula ao Egito e à COP27 como convidado, mas quais são as veredas mais claras, as pontes mais visíveis para a reinserção, digamos assim, do Brasil no mundo? Bem, você já mencionou adequadamente a COP27, que foi a oportunidade que o Lula teve de fazer um discurso ao mundo, porque ele não se limitou. Claro, ele centralizou o discurso dele na questão do clima, mas também falou da governança global, falou da fome, falou, enfim, da necessidade de uma nova geopolítica mundial. Não me lembro exatamente as palavras que ele usou, mas estava implícito isso. Como ele sempre tem dito também no discurso do Dia da Vitória, a integração sul-americana e latino-americana em geral, mas mais especificamente sul-americana, é algo fundamental. E o Brasil quer também contribuir para a paz e evitar que vivamos... Bom, a guerra é o pior dos mundos, mas mesmo num mundo de guerra fria, eu acho que não interessa a ninguém, porque as tensões se acentuam excessivamente. Para o Brasil interessa um mundo multipolar. Não será tão fácil hoje quanto parecia que era quando nós criamos os BRICS, né? Porque o crescimento da China faz com que ela seja hoje uma superpotência e não apenas um a mais país em desenvolvimento, embora mais dinâmico que os outros. Então, o mundo é um mundo complicado, mas voltar à África, né, voltar aos países árabes, tudo isso deverá ocorrer, sem perder o bom relacionamento com os Estados Unidos e com a União Europeia. Complexo. Eu acho que, se você me perguntar hoje, em relação a 2002, 2003, né, quando foi a outra transição, não só o Brasil é mais complexo, mas o mundo é muito mais complexo. Então, isso exige um refinamento de análise, mas o personagem é o mesmo, e o país não é exatamente o mesmo, porque sofreu muito nos últimos 6 anos, sobretudo nos últimos 4 anos, mas é um país em desenvolvimento, que tem interesse no mundo multipolar, é um país que pode atuar no mundo e cuja presença estava sendo aguardada. Então, o Brasil vai ter uma presença importante e vai buscar aí essas veredas do meio do Grande Sertão. Agora, de qualquer forma, foi um isolamento muito acentuado, né? Isso não é tão simples, na verdade, é um recomeço. Eu lhe pergunto primeiro se, mesmo durante esses desastrosos anos, o Itamaraty conseguiu minorar o estrago, manter as pontes de alguma forma abertas ali e tal, do ponto de Olha, vista. eu acho que nos primeiros 2 e meio, não, porque eu acho que o Itamaraty, sob a chefia do... Não estou falando da burocracia do Itamaraty, mas o O ministro... chanceler Ernesto. O chanceler Ernesto, ele, ao contrário, ele agravou, né? O que normalmente você poderia esperar de um chanceler, mesmo num momento difícil como esse que a gente viveu, com um presidente como o Bolsonaro, que faz a política, é o presidente, mas pelo menos tentar parar, diminuir, e não, ele agravou o tempo todo. Então, nos primeiros 2 anos, não. Mas, de um modo geral, eu diria que há muita coisa a reconstruir. Por exemplo, o Brasil ficou isolado na América Latina, o Brasil saiu da CELAC, o Brasil saiu da Unasul. A CELAC continua a existir porque é um foro, o México levou adiante, agora a Argentina. Então, eles não sentem a falta do Brasil naturalmente, mas não houve um prejuízo tão grande. Já na Unasul, a saída do Brasil praticamente significou a dissolução. É um órgão de tratado, né? Mas o Brasil voltando, também tudo voltará ao normal. Desculpe, eu vi que você quer fazer uma pergunta. Para quem eventualmente não saiba o que é a CELAC e a Unasul. Perdão. A CELAC, falando ao contrário, né? A Unasul, a União dos Países Sul-Americanos, abrange todo o conjunto da América do Sul, não só os latinos, mas também Guiana e Suriname, e é um órgão de tratado. A Unasul é criada por um tratado, que é assinado em Brasília. Portanto, tem um peso maior do que a CELAC, que é um foro, um lugar onde as pessoas se encontram
tomam decisões, podem até tomar decisões conjuntas, muito importantes, mas não é um órgão de tratado. Para dar um exemplo, no contexto da CELAC, nós tivemos, entre outras coisas, o Conselho de Defesa Sul-Americano, que era uma coisa muito importante, por exemplo, para tratar de temas delicados, como a base americana na Colômbia, que quase causa uma guerra entre a Venezuela e a Colômbia, tratar de questão, também um órgão de saúde, o ISAG, era um Instituto Sul-Americano de Governança em Saúde. Então, essas questões a CELAC não tem. Ela pode ter programas, mas não tem propriamente órgão. Da CELAC, o Brasil se afastou, é só voltar a entrar, aí vai voltar. Foi um prejuízo grande, o Brasil não está, mas é recuperado. A Unasul é mais complexa. Eu acho que também resolve com relativa simplicidade, mas como é um tratado, certos países denunciaram o tratado, então tem que voltar, é mais complexo. Então, a isso vai dar um pouco mais de trabalho jurídico-político, digamos assim. Mas vai voltar, quer dizer, obviamente, né, Bob, nós sabemos que na política, como na vida, tempo perdido é tempo perdido. Não, sabe, é difícil recuperar o tempo perdido. Por isso saiu atrás do tempo perdido e não sei se conseguiu totalmente, né? Porque, enfim, as coisas acontecem, o mundo não espera, né? Então, outras relações se desenvolveram. Por exemplo, o Uruguai tentando fazer um acordo de livre comércio com a China. Dando um exemplo, né? Coisa que talvez não acontecesse se o Mercosul estivesse funcionando como deveria. Vamos dar um exemplo menor, né? Bem, mas eu acho que nós vamos recuperar. Agora, a expectativa em torno do Brasil, isso é um lado curioso, ela aumentou. Claro que o Lula, eu acompanhei o Lula na primeira eleição, na primeira viagem à Europa, e vi que o interesse que ele despertava era uma novidade, né? Por que o Lula foi a Davos, depois visitou a Alemanha e França, mas além da visita oficial com Schröder e Chirac, ele recebeu 4 ex-primeiros ministros da França, foram visitá-los na embaixada, em conjunto. Isso era uma coisa notável, mas quando é que uma coisa dessa acontece? Havia muita curiosidade sobre o que ele poderia fazer, mas agora é mais do que uma curiosidade. Agora é uma expectativa de que o Brasil ajude o mundo. Primeiro, por causa da questão do clima. A questão do clima não é uma questão, eu até tenho insistido um pouco, vamos tratar, e o presidente Lula, melhor do que eu, tem falado nisso, não é só mais uma questão do meio ambiente. Não é, digamos, a poluição do rio Tietê, que obviamente é importante, ou da Baía de Guanabara, ou a fiscalização de uma área ambiental em Fernando, tudo isso é importante, mas não é isso, é uma coisa que ameaça a sobrevivência da espécie humana, a sobrevivência do planeta. Então, o Brasil tem um papel central nisso através do manejo adequado dos seus recursos florestais, principalmente a Amazônia. Então, só isso já seria uma coisa notável. Só para completar rapidinho, mas o Brasil também é um país que não é apenas um país que vive em paz com seus vizinhos há 150 anos, o que é notável. Você não encontrará outro país com 10 fronteiras que vive em paz com todos os seus vizinhos há 150 anos. Bom, você pode atribuir isso a várias coisas, mas, de qualquer maneira, tem essa qualidade. Então, o Brasil, como eu gostava de dizer quando eu estava no Ministério da Defesa, o Brasil é um país provedor de paz. O Brasil ajuda a encontrar a paz. O Brasil é um país que ajuda no diálogo. Isso não é um mérito só do Lula, aumentou muito com o Lula, mas é uma característica do país. Então, havia assim, uma ansiedade por ver o Brasil de volta nas relações internacionais. E aí me parece que é um paradoxo, né? Porque o tamanho do desastre facilita essa reinserção exatamente usando esse tema, porque o tema é tão importante para o mundo hoje que naquele discurso o Brasil sai de uma posição de encolhimento quando cita a Indonésia e Congo. Quer dizer, o Brasil dá um salto muito rápido ali de uma posição para outra, não é isso? É isso mesmo. E também, quer dizer, a gente sem esquecer os vizinhos, porque o Lula fala também numa cúpula dos países amazônicos e, ao mesmo tempo, ele fala dos grandes países detentores de recursos de floresta tropical,
das grandes bacias. A Indonésia não é bem uma bacia, porque é um arquipélago, né? Mas uma das grandes florestas, que já havia acordos entre a bacia amazônica, começamos a fazer lá atrás, entre a bacia amazônica e a bacia do Congo. Mas a Indonésia também grande detentora de floresta tropical, eu acho que mostra que ele quer atuar globalmente e no mundo. E, ao mesmo tempo, com uma capacidade de exigência que sozinhos os outros países em desenvolvimento não têm. Porque tudo isso vai custar muito dinheiro. Claro que nós faremos de qualquer maneira, mas não é só o custo de oportunidades suposto, porque você não está derrubando a floresta. É que custa manter a floresta, custa você ter um policiamento adequado, custa você ter um projeto de desenvolvimento sustentável. Nós tínhamos o Fundo Amazônia, eu acho que isso vai ser revivido. Podemos fazer um Fundo Amazônia ou algo parecido com o Fundo Amazônia com todos os países amazônicos? Não sei, mas é algo que pode ser estudado e já seria uma contribuição internacional maior ainda que o Brasil poderia dar. Enfim, podemos fazer algo semelhante com a Indonésia e o Congo? Temos que ver. Agora, é preciso também cobrar dos países desenvolvidos não apenas que eles também reduzam as suas emissões de carbono, porque eles continuam a ser os grandes emissores, mas também que eles ajudem a custear, não pagar inteiramente, ninguém está querendo se livrar das suas responsabilidades, mas que eles ajudem também a custear os projetos de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento verde, como hoje em dia se diz, em países como o nosso. O mundo mudou e muito na economia, na política, em tudo, né? A reinserção, que reinserção pode se dar via BRICS, organização com Brasil, Rússia, China e África do Sul? Dá para ampliar, e a Índia, dá para ampliar o BRICS com quem e como tocar o BRICS com um país membro tão importante que é a Rússia, visto como um país agressor numa guerra? Não é fácil, obviamente, mas eu acho que a nossa cooperação entre os países não tem que ser afetada. Aliás, o Brasil, até no governo Bolsonaro, para falar a verdade, porque isso é uma coisa que tão óbvia nos prejudica, foi contra as sanções. É muito interessante, se você pega a votação no Conselho de Segurança, a maioria dos países votou a favor das sanções. Mas quando você vai para votações na Assembleia Geral, e você tem votações, por exemplo, sobre as sanções, a divisão não é uma divisão leste-oeste ou democrata, a divisão, ela é, digamos assim, não é estritamente norte-sul, porque é uma coisa que corta, assim, transversalmente o mundo e obliquamente o mundo, mas é uma votação em que os países em desenvolvimento são todos contra. Se eles não votam contra propriamente, para não ofender também os Estados Unidos, a Europa, mas se eles têm, que é uma maneira de dizer, olha, isso aqui não é comigo, eu não vou votar a favor de sanções. Então, isso cria, indiscutivelmente, uma dificuldade, mas talvez estimule até um comércio em moeda local, como já está ocorrendo entre China e Rússia, e, de uma certa maneira, isso modifique um pouco até, digamos, a maneira de fazer negócios no mundo. Não somos só nós, essa Yellen, né, o nome dela, da secretária do Tesouro, dizendo que as sanções podem ter um efeito negativo sobre o dólar, né, e nós temos que saber jogar com o que existe. Não vamos, obviamente, abandonar o dólar de uma hora para outra, mas podemos também ter alternativas. Aliás, a ideia de comércio em moeda local, que nós começamos a aplicar um pouquinho com a Argentina, muito modestamente, com dificuldades, inclusive internas, com pessoas do Tesouro aqui no Brasil, mas isso pode se expandir, e pode se expandir nos BRICS. Veja bem, a Arábia Saudita, aliado de eleição dos Estados Unidos, está aceitando a moeda chinesa como forma de pagamento. Né? Pelo menos estava. Continua a crer que a visita do Biden não mudou isso. Então, você vê que o mundo está num momento de transformação muito profunda e é preciso que a gente entenda isso. Não é uma coisa, nunca será uma repetição do que foi a Guerra Fria, porque naquela época eram duas superpotências militares, mas do ponto de vista econômico, os Estados Unidos era totalmente dominante. Né? Hoje você tem a China como
vai se tornar a maior economia do mundo. Isso, queira ou não queira, leva consigo também uma influência cultural, política. Não estou discutindo o mérito, se é boa ou má, mas leva. Então, tudo isso exige. Agora, também a China não está isenta de mudanças e de protestos. Vemos protestos em função digamos, do que eles consideram uma política excessiva com relação ao Covid, né? Então, o mundo está em mudanças. O mundo do final desse século não vai se parecer nada com o mundo do início do século. E a gente tem que estar preparado para trabalhar e navegar nesse mundo. E uma curiosidade, é absolutamente normal que, findam a eleição, venham os cumprimentos, etc. Mas houve alguma articulação especial, porque foi muito rápida e muito poderosa o reconhecimento da vitória do Lula nas primeiras horas logo. Houve alguma coisa ali ou foi uma coisa que o mundo já tinha entendido que era necessário? Porque já tinha porque tinha ameaças ao sistema democrático, não reconhecimento, etc., Capitólio e tudo mais. Olha, Bob, eu acho que foi um misto das duas coisas. Nós não saímos, eu pelo menos, não sei se outras pessoas, tem pessoas também, o PT tem Secretaria de Relações Internacionais, eu não sei o que outras pessoas fizeram, mas eu me considero uma pessoa muito ligada a todo esse processo, ao presidente Lula em especial. Eu fiquei saindo atrás, mas, obviamente, quem nos perguntava, como é que a gente pode ajudar a que seja um processo legal? Eu falei, olha, reconhecendo o que o TSE disser rapidamente. E não houve apenas esse reconhecimento recorde, com assim, minutos, né? Já a Casa Branca, por exemplo, já reagia, o Champs-Élysées já reagia. Não só isso, mas também a quantidade imensa de telefonemas. O Lula não conseguiu dar conta de todos os telefonemas, porque depois teve Egito, depois tem essas articulações internas, que até hoje tem alguns telefonemas importantes que não foram respondidos. Outros mandaram mensagens, não fizeram telefonemas, como o Biden telefonou, o Macron telefonou. A China mandou quase que uma carta, um ofício enorme, falando da importância das relações, já deu a entender que quer que o Lula visite logo no começo do mandato. A Rússia também mandou uma nota muito grande, e curiosamente também houve também cumprimentos, assim, manifestações de interesse, de conversa, da parte do Zelensky. Não mostra que o Brasil é visto como um potencial, não vou dizer o mediador, porque seria pretensioso nessas situações. Nunca pode ser um país, muito menos um país distante, sozinho, o Brasil. Mas o Brasil pode fazer parte de um grupo de países. Você se recorda que, apesar da esnobada aparente que nós levamos, mas depois eles mudaram de posição, que o Brasil foi chamado pelo Obama para ajudar no programa nuclear iraniano. E nós fizemos isso junto com a Turquia. Então, e apesar da esnobada inicial, depois eles fizeram exatamente o que nós... Quer dizer, não exatamente, que o mundo vai mudando, né? Até a quantidade de urânio do Egito... Perdão, a quantidade de urânio do Irã aumentou muito, então o acordo tinha que ser diferente. Mas o espírito era o mesmo. Então, eu não excluo que o Brasil possa fazer parte de um grupo de países que trabalhe pela paz, porque uma coisa que eu sinto falta hoje, acima de tudo, é esse sentido de urgência da paz. A paz é urgente. Nós não estamos brincando. Outro dia, os russos, eu não estou falando isso para acusar a Rússia, não, eu não estou dizendo que eles dão uma outra interpretação, mas, enfim, adiou uma negociação sobre armas nucleares com os Estados Unidos. Uma coisa setorial. Mas, sabe, é difícil você pegar um fim de semana, eu, para falar a verdade, os mais recentes nem acompanhei tanto por causa das eleições e da distribuição, mas há um mês atrás, por exemplo, era difícil você pegar um fim de semana que não tivesse um artigo numa revista de peso, Foreign Policy ou Project Syndicate, que é uma coisa virtual, mas muito importante, que não tivesse um artigo sobre a possibilidade do uso de armas nucleares. Então, isso que era uma coisa que, digamos,
desde, desde os primórdios da guerra, não digo de primórdios, mas desde o início dos anos 60, era uma hipótese longínqua, sempre ameaçadora, pessoas como Chomsky e outras sempre apontaram para esse perigo. Mas parecia longe. Hoje é como dizem lá em inglês, real and present danger, quer dizer, um perigo iminente, né? Que haja uma guerra nuclear, que haja um uso. Aí já começa a especular se vai ser uma arma tática. Enfim, eu não vou entrar nos detalhes, nem acho que é provável que ocorra, mas, de qualquer maneira, é um risco muito grande. Então, eu acho que é muito importante que haja urgência, como diz o Papa Francisco, uma urgência em buscar a paz. O BRICS, de alguma forma tomou aquela configuração ainda com algo do boom das commodities ali no final dos anos, primeira década dos anos 2000. Agora, embora haja divergências, segundo economistas, há divergências entre eles, há uma espécie de um boom de commodities agrícolas. Isso serve para alguma coisa? Dá para alguma coisa? É um caminho para o Brasil conversar de uma outra forma de novo? Isso facilita alguma coisa? Um boom de commodities sempre nos ajudará. Embora eu acho, aí estamos falando mais de China, especialmente, né? Porque a Rússia é um grande produtor agrícola também, claro que ele compra algumas coisas e vende outras. E a Ucrânia também é importante produtor agrícola, mas digamos, no caso da China, que é o grande comprador do soja e de minérios, etc., eu acho que eles têm que compreender que nós temos que ter não só um comércio. Eu vou até falar um dado, se me permite, aqui. Há poucos dias faleceu o Jiang Zemin, que foi o presidente da China que veio ao Brasil, fez uma visita de Estado. Naquela ocasião, foi estabelecida a primeira parceria estratégica. O comércio bilateral era $1 bilhão. Hoje é bem mais de 100 bilhões. Então, você vê como cresceu o comércio. Bom, então o que eu digo, quantitativamente, o comércio é satisfatório, o Brasil tem um superávit enorme. Agora, é preciso melhorar qualitativamente, isso é preciso que também os chineses compreendam. Não basta a quantidade, é preciso que não basta investir aqui em mineração, tem que ser uma coisa que também promova o desenvolvimento verde, que nos ajude a investir. E eu acho que é uma oportunidade também para os Estados Unidos e para a Europa para investir. Da última vez que nós conversamos, você antevia, isso no começo da guerra, o prolongamento da guerra da Rússia contra a Ucrânia e aliados da OTAN, guerra que tinha acabado de começar. Que cenário é possível vislumbrar e qual deve ser a posição do Brasil, embora você já tenha tocado um pouco nisso, daqui por diante, além da cobrança da evidente necessidade de ampliação do Conselho de Segurança da ONU e de uma modernização da ONU de uma maneira mais ampla? A necessidade de mudança da ONU é óbvia, né? Eu acho que todos os assuntos, de alguma maneira, acabam sendo assuntos que implicam paz e segurança, caem no Conselho de Segurança, mesmo quando há uma pandemia, ameaça a paz. Há uma imigração, ameaça a paz. Há o desenvolvimento climático, há o aquecimento global, ameaça a paz. Então, o assunto é levado para o Conselho e lá fica sujeito ao veto das grandes potências. Estados Unidos e China não chegam a um acordo. Isso ocorreu, no que eu estou falando não é uma abstração, isso ocorreu agora em relação à pandemia. Não se faz nada, né? Então, só por isso já seria necessário mudar. Agora, além disso, como é que você pode conceber? Tem um argumento que eu ouço, assim, mas não é um argumento novo, mas ilustra, por parte de uma pesquisadora norte-americana muito conhecida, Anne Marie Slaughter. Ela foi secretária de Planejamento do Departamento de Estado. E depois que saiu, ela escreveu um artigo, aliás, curioso, que eu falei, o artigo sobre... Estava aquela tensão com o Irã, dizendo que está na hora de nós revisitarmos aquele acordo que o Brasil e a Turquia haviam proposto. Quer dizer, é uma pessoa inteligente. Então, ela agora, eu participei de uma lá, e li alguma coisa que ela tinha escrito, participei de um debate em que ela estava presente, e ela disse uma coisa muito interessante. Você pode imaginar, a ONU vai fazer 80 anos, você pode imaginar, em 45, vamos dizer, que se fosse tomar por base os preceitos do Concerto Europeu de 80 anos antes, de 1800, é concebível isso, anteriores à Guerra Franco-Prussiana?
anteriores à Revolução Russa, anteriores... É impossível. Então, agora é isso, nós estamos saindo de uma pandemia que não terminou e que pôs em risco, de certa maneira, uma grande, se não a vida toda, mas nos deixou todos assustados. Você tem um aquecimento global que esse sim põe em risco a vida no planeta. Você tem uma guerra que não é uma guerra na periferia, sem desfazer da importância da periferia, porque o vietnamita que morre vale tanto quanto o ucraniano ou quanto o russo. Não é isso. Mas é uma guerra no centro geopolítico do mundo e, portanto, põe em risco a paz mundial como um todo, né? E tem envolvendo ali potências atômicas, né? Sobretudo a Rússia, mas também os aliados ocidentais da Ucrânia. Então, não dá mais, tem que ser um outro mundo. E eu acho que é uma maneira de começar a fazer isso. E vou dizer qual eu acho que é a maneira... Quem tem que começar a fazer isso é o G20. O G20 foi criado Por que foi criado o G20, esse G20 de líderes? Foi criado porque houve a compreensão, depois da crise do Lehman Brothers, que essa coisa de G7, G8 não funcionava mais. Os 8 maiores países do mundo. Os 20 são os 20 maiores economias do mundo. São as 20 maiores economias do mundo. Então, era preciso ali fazer um ajuste no próprio G20, aumentar um pouco o papel. Aliás, a própria China, e não, duas pessoas muito diferentes, os chineses e o Jeffrey Sachs. Eu já pensava nisso, para falar a verdade. Aumentar o papel da África, porque só tem um africano que é a África do Sul. Não pode. Tem que ter mais uns 2. Eu poria, pelo menos, Egito e Nigéria lá, mas enfim. E aí já ficava um G22. Tem muita Europa, porque tem os países europeus mais importantes, ainda mais a União Europeia, né? E às vezes ainda tem um outro lá como observador meio permanente. Então, eu acho que tem que ficar menos branco, tem que ser mais escurinho, o G20, mas com isso você tem, não é preciso muito, um pouquinho, e com isso você tem uma base para começar a discutir o que seria. Claro que eles não podem sozinhos, depois você tem que fazer uma coisa democrática, participação de todos os países. Mas ali você tem algo representativo, muito mais representativo do que o Conselho de Segurança, onde se poderia começar a discutir a reforma do sistema internacional. Para mim, é isso que tem que acontecer, e eu acho que o presidente Lula tem... Eu nunca discuti isso a fundo com o presidente Lula, a gente fala, e ele mesmo fala espontaneamente, mas o presidente Lula tem todas as condições para ser o líder nesse processo. Ele é ouvido, as pessoas estão esperando ele, o Macron que ouviu, o Macron gravou a conversa dele para mostrar como isso é importante. O Biden manda mensageiros, a China diz que quer ver ele logo lá, a Alemanha, idem, enfim, o país em desenvolvimento, nem falar, América do Sul, América Latina, mesmo África, todos na expectativa do presidente Lula. Então, eu acho que o Brasil, pela sua história, pela sua geografia, já tem um peso muito grande. Sempre teve. Eu participei de reuniões da OMC, antes ainda, em que o africano dizia, não, se o Brasil entrar, nós estamos representados. Isso antes da política africana assertiva que o Lula fez. Hoje, muito mais. Então, eu acho que nós temos condições de fazer isso, e o presidente Lula, mais do que ninguém, tem condições. Agora, é preciso discernimento, é preciso não ser oportunista, é preciso não achar que vai ganhar. Eu tenho que ganhar um pouquinho aqui mais, e aí perde grande no longo prazo. Entendeu? Por exemplo, às vezes, por causa de uma tarifa sobre um produto no Paraguai, você perde a integração. Estou dando um exemplo hipotético. Perde uma integração sul-americana que vale muito mais do que aquilo. Então, eu acho que eu vejo isso. Eu li uma coisa muito rapidamente que eu achei interessante. Que o Brasil hoje, e o discurso do Lula hoje, não é só o discurso que puxa para o seu interesse ou para o interesse dos países. Ele é partícipe dos problemas, da solução dos problemas do mundo. Então, eu acho que é isso que eu vejo como horizonte da nossa política externa. Você falou em China agora, os conflitos recentes em Pequim e Xangai, iniciados ali quando 10 pessoas morreram no incêndio por causa de medidas restritivas da pandemia, que tamanho, embora seja difícil mas para nós leigos aqui, que tamanho pode ter mais adiante esse conflito interno da China?
Olha, não sei, não é a primeira vez, né? Na época, eu acho que do Jean Zemin, aliás, que morreu há pouco, houve aquela questão da paz celestial, que parecia que podia mudar tudo, depois não mudou. Quer dizer, não se pode ter ilusões. Ali você tem o Partido Comunista Chinês, é muito forte, domina um exército enorme. Então, eu acho que isso também acaba gerando modificações internas, né? Lentas, né? Que se espelham no próprio partido, porque ele também não pode ser insensível ao que todo o povo pensa. Se é na velocidade que nós desejaríamos, não sei, não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que a China, da mesma maneira que ela evoluiu para chame você como chamar, o socialismo de capital, ou capitalismo de Estado, ela mudou muito de Mao Tse-tung para cá. Então, eu acho que essas coisas todas também, de alguma maneira, afetarão lá a realidade chinesa. E a China, para usar uma frase do Kissinger, a China é uma civilização disfarçada de país. Então, a influência dela vai ser enorme. 5.000 anos. 5 mil anos, 1 bilhão, e como a Índia também, você vai na Índia, a Índia não declanchou ainda, mas você vai na Índia. Bob, eu sei como o seu programa é um programa de reflexão, eu vou falar uma reflexão que a sensação que eu tive. Era como se eu chegasse na Europa e visse, em pleno funcionamento, um templo grego, um templo lá dos druidas, uma igreja católica, uma igreja protestante, tudo ao mesmo tempo funcionando. Porque não é uma coisa histórica, o templo grego, que vão lá os turistas tirar fotografia. Não é isso, é tudo lá funcionando. Então, é preciso entender que aquilo é uma outra civilização. E isso vai... Eu, aliás, fui meio contra a teoria do choque das civilizações do Huntington, né? Porque eu acho que tem que ser aliança das civilizações, tem que ser aproximação, mas que há mérito nesse reconhecimento dele, quando ele diz que o rio de Dnieper é a fronteira entre o Ocidente e o Oriente, é ali que está. É hoje lá onde eles estão guerreando. Então... E quando a gente fala de países, como se fossem abstrações, eu apenas imagino, eu pergunto assim, você imagine o Brasil China, com 1 bilhão e 400 milhões de bocas para alimentar, 24, acho que 12 inimigos históricos na fronteira, né? Calcule o que seria isso. Então, é uma outra realidade, né? Pois é, você vê como é bom, nós aqui temos 10 vizinhos e temos pais. Olha, não sou eu, nem é uma coisa atual. É uma coisa... Stefan Zweig, que ficou famoso, entre outras coisas, ele é um escritor famoso já, mas no Brasil ficou famoso por causa daquela história do País do Futuro. Mas o Stefan Zweig dizia assim, que é o único país que ele conhecia em que o maior herói nacional era um diplomata, que era o Barão do Rio Branco. Né? Não era nenhum general, não era ninguém que tinha conquistado nada, era quem tinha negociado a paz lá com os vizinhos. Então, nós temos essa vocação natural, apesar de todos os problemas internos, raciais, não quero diminuir nada disso, de gênero, que são imensos, e que se refletirão também na política externa. Porque um país que pratica o racismo internamente não pode pretender fazer uma política externa com a África. Né? Um país que faz uma política de gênero reacionária, conservadora, tem dificuldade de se projetar no mundo. Mas esse aí já é um outro capítulo, né, que tem que ser em outro momento. Um conceito nas relações internacionais que eu tenho lido, a chamada armadilha de Tucídides, que na Grécia Antiga, Tucídides testemunhou e escreveu sobre a Guerra do Peloponeso. Eu cito aqui porque é um conceito que tem sido muito usado por um cidadão chamado Graham T. Ellison, que é um cientista político dos Estados Unidos, estou falando com quem, como eu, não conhecia, né? Que escreve sobre uma tendência quase incontornável de guerra quando uma potência hegemônica começa a ser ameaçada por uma potência emergente como a China. Esse confronto é inescapável, ainda mais se não houver uma reconfiguração da ONU, uma modernização da ONU? Olha, inescapável eu não creio que seja. O Graham Allison é um grande estudioso, fez o estudo mais famoso sobre a crise dos mísseis de Cuba. Eu o conheci pessoalmente. É um homem de grande inteligência, mas eu acho, e ele faz bem em assinalar a gravidade dessa situação. Não é toda hora. Isso é um fato que se passa de 100 em 100 anos.
às vezes de 200 em 200 anos, uma potência ultrapassar outra, assim, em sentido econômico, não talvez militar, mas de qualquer maneira se aproximaram militarmente. Então, é uma coisa muito importante. Agora, eu acho também, e aí é o paradoxo, já que tem a armadilha de Tucídides, eu vou colocar um paradoxo para ver, é que os outros riscos que nós estamos correndo, em saúde global, em desigualdade, provocando imigrações e provocando refúgio, etc. E, sobretudo, o aquecimento global, esses outros riscos vão obrigar a China e os Estados Unidos a cooperarem. Vão obrigar. E quem sabe o começo de cooperação num setor, veja bem, a distensão entre a China e os Estados Unidos 50, 60 anos atrás começou com um jogo de ping-pong. Quem sabe, digamos, a cooperação obrigatória na questão do clima, que se estenderá a outros países, obviamente, mas que envolve também necessariamente esses dois, não será, digamos, um indício de que é preciso que nós estendamos a cooperação a outros domínios, porque a política internacional sempre foi uma dialética entre conflito e cooperação. Nunca houve época só de conflito, nem só de cooperação. Sempre houve um misto. Mesmo na Guerra Fria, mesmo em outras situações, né, cooperavam às vezes em alguma outra coisa específica, etc. Então, eu acho que pode ser que isso aconteça. Agora, não acontece de graça. É preciso que os países estejam alertas e trabalhem por isso, né? É preciso, na minha opinião, que haja um desarmamento nuclear, que é algo possível. Eu fiz parte de uma comissão em que estava o McNamara, era interessantíssima a comissão, estava o McNamara, o Cousteau, Michel Rocard, que era presidente tinha sido primeiro-ministro da França. McNamara era o secretário na época tinha sido secretário de Defesa na época da Guerra do Vietnã e na época da crise dos mísseis. Então, eles sabiam o risco real de uma guerra nuclear. Então, e tem lá, foi uma comissão que os australianos, na época, o governo socialista, nos chamou, chamada Comissão de Canberra. Tem lá os passos todos necessários para você desarmar. Como é que vai desarmar? É muito difícil. É difícil mesmo, mas é possível. Então, Bob, eu estou dizendo o seguinte, não há, se eu posso usar uma frase aqui do velho Marx, não sou marxista necessariamente, mas é uma frase que eu acho inteligente, e eu acho que nós estamos provavelmente chegando ao final do programa, não sei pelo tempo que eu já gastei aqui falando. Vamos em frente. Não, mas eu vou lembrar a frase dele, que é o seguinte: a humanidade só coloca problemas que ela pode resolver. Então, eu acho que nós vamos resolver. Eu acho que a cooperação prevalecerá sobre o conflito. A paz prevalecerá sobre a guerra. E o sentido de convívio com a natureza prevalecerá sobre a destruição e a hecatombe climática. Então, essa é a minha visão. E o Brasil tem que ser parte desse processo. É isso. E tem mais um pontinho importante nisso, que foi uma aproximação histórica que passou meio desapercebida, que é China e Rússia, um mês antes da guerra, né? Sim, já ali era um anúncio de que o mundo havia mudado de maneira notável, né? Porque você tinha ali, sei lá, quase metade da humanidade, ou do território também. As pessoas falam da Rússia como se fosse possível, às vezes, independentemente da condenação, que eu acho correta, condenar do uso da força, do desrespeito ao princípio da integridade territorial, sem entrar nas causas profundas, mas, de qualquer maneira, são linhas vermelhas que não se pode passar. Mas o fato, volto aqui à questão da urgência da negociação, é que a Rússia, você está falando de um país, Bob, que tem 11 fusos horários. 11 fusos horários. Você não imagina quanta riqueza existe lá dentro, quantos minerais, quanta coisa existe, quanta coisa boa e quanta coisa ruim pode se passar lá dentro. Então, não dá para você tratar assim com não, vamos enfraquecer a Rússia. A última tentativa que eu conheço, deliberada, de enfraquecer o país, foi depois da Primeira Guerra Mundial, o enfraquecimento da Alemanha. O Keynes até escreveu um livro sobre um aspecto, consequências econômicas da paz. Deu no que deu. Deu no que deu. Então, gente, vamos deixar, digamos, não é fácil, vamos deixar as emoções um pouquinho de lado e botar a cabeça para funcionar, afinal, somos animais racionais.
Eu tinha uma última pergunta que é um pouco mais complicada, mas que é qual seria o papel, um pouco a gente já falou, do Brasil nesse século XXI e como você presidiu a Embrafilme, se não me engano era o nome, né? E conhece a necessidade de você ter a plenitude do controle da produção cultural de um país. Eu pergunto se não há um outro desafio aí. O Brasil, grande parte da mídia, nos últimos décadas, ela tem sucessivamente se quebrando. E existe agora um problema óbvio, que é o poderio econômico das chamadas big techs, Amazon, Google, Twitter, e fora o descontrole absoluto de Telegram, WhatsApp, tudo isso que implica gravemente na vida de qualquer país. O Brasil não poderia, por exemplo, numa conversa com os seus donos de mídia, etc., propor uma modernização local e que, ao mesmo tempo, levasse o país a um ator importante num debate que os europeus já começaram a fazer sobre regulamentação desses meios todos, porque isso impacta a vida cotidiana no mundo, como a gente está vendo, Brexit, Trump, Bolsonaro e tudo mais. Não é uma outra oportunidade do Brasil se tornar um ator nisso? Bob, dois comentários. Primeiro, um pequeno reparo. No caso da Embrafilme, como ela financiava a produção artística, não havia nenhum interesse em controle. Pelo contrário, claro. Era deixe mil flores floridas. Não, eu sei que vai ser. Necessidade cultural de você ter a produção local. Lógico, não, eu compreendo perfeitamente, mas o que você quis dizer, mas só para deixar claro que nunca procuramos controlar, ao contrário, procuramos deixar que cada um produzisse o que bem entendesse. É quase um milagre você imaginar que na época em que o Lula estava sendo preso, o Leon Wittmann estava filmando Eles Não Usam Black Tie, que termina com uma conclamação à greve geral. Bom, dito isso, como digamos assim, historicamente, eu acho que sim, porque o Brasil é um grande usuário das redes, então ele é uma grande potência como usuário, não talvez como dono das empresas, como usuário. E pode começar uma discussão profunda sobre isso. Agora, confesso que é um domínio que me escapa, eu acho isso complexíssimo, as próprias fronteiras entre a liberdade de expressão e o mau uso, não só político, mas uso pornográfico, etc., são fronteiras não muito simples de serem definidas, né? Então, eu não me atreveria, não, eu deixo isso para as novas gerações pensarem, mas sim, o Brasil tem que ser um ator importante, até por ser um imenso usuário dessas redes. E vitimado muito fortemente, como outros países. Sim, politicamente, inclusive, lógico. E a gente não... Isso aí já é uma outra discussão muito profunda e longa, né? Como isso é usado, né? Como... Enfim. Mas eu acho que tem gente mais competente do que eu para falar sobre isso. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado por mais essa ótima conversa. Espero que tenhamos outras e que tudo dê certo. As conversas com você são sempre estimulantes, Bob. Eu é que digo isso. Um grande abraço, muito obrigado. Abraço, então. Obrigado. Até mais.